Programa Sinap no ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Sempre com você, atenção amigo, amiga advogado, advogada que está assistindo o nosso programa. Estamos com um novo lançamento no programa, que são o quadro, né? Fatos curiosos e engraçados da advocacia, doutor. Muito bem, qualquer advogado ou advogada pode mandar para nós aqui um vídeo de até 1 minuto, ou um texto, né, no mesmo tempo, né? Para contar um caso pitoresco aí, né? Engraçado, que tenha acontecido, né? Claro, mantendo o total sigilo das partes, né, envolvidas. Mas mande pelo nosso WhatsApp 419-9658-6981. Teremos prazer em exibir ou fazer a leitura, eu faço, ou o Santos faz a leitura do caso aí do colega, da colega que aconteceu aí. Estamos esperando aí mais uma notícia aí, né? Da sua. Manda mesmo, hein? Manda mesmo. A gente quer lembrar também que nós temos um programa co-irmão a esse. Vamos lá. É o nosso programa Sinap na TV. É lá pela Rede Central TV, então é sempre aos sábados, a partir de 11h30 da noite, 23h30, né? 23h30. E se acompanha o programa na Rede Central TV, que é o canal 525 da NET. Mas também você pode assistir, né? Tem outra operadora, mas com o celular, com o tablet, com o computador, na sua televisão, de repente, esse recurso. www.redecentraltv.com.br e acompanha também o programa Sinap na TV, lá com a produção e direção do Dr. Mário Palperi, professor Mário Palperi, né? Mário Palperi, um abraço, ele é o diretor do programa lá, né? Apresentador e diretor do programa. Nos assista, por favor, gente. Isso aí. A notícia não para. Vamos lá. Casal é encontrado morto em apartamento no Rio, doutor. Esse é um caso que repercutiu muito semana passada. Sim. Que um casal foi encontrado morto em um apartamento no Leblon, lá na zona sul do Rio de Janeiro. Foi no dia 22, né? Segundo a polícia, os corpos de Natália Guazardi Marques e Matheus Correia Viana, de 30 anos, foram encontrados no box do banheiro. Olha aí. A suspeita é que os dois tenham sido intoxicados por vazamento de gás. O imóvel do casal ficava no 6º andar de um prédio na rua Bartolomeu Mitre. De acordo com a Polícia Militar, a equipe do 23º Batalhão foi acionada para a ocorrência. Chegando lá, encontrou os corpos no banheiro com o chuveiro até aberto. O cômodo possuía um aparelho de gás. Em nota, a empresa fornecedora de gás lamentou o ocorrido, informou não ter recebido nenhum chamado sobre vazamento naquele imóvel e disse que a manutenção de aparelhos como aquecedores e fogões das instalações internas ficam sobre os cuidados do consumidor, do dono do imóvel. Eu conheço bem lá o Rio de Janeiro, eu morei no Rio de Janeiro, minha filha mora no Rio de Janeiro, meu filho ficou lá, fez a faculdade também durante 6 anos. Existe realmente um erro muito grande em centenas de apartamentos, talvez milhares de apartamentos no Rio de Janeiro, que colocavam um aparelho de aquecimento de gás dentro do banheiro. Então o cidadão entra para tomar um banho e normalmente são banheiros pequenos, minúsculos, mal tem ali o vaso, a pia e o box. Então o cidadão entra para tomar o seu banho, ele liga, no momento que ele liga, o aquecedor liga ali dentro do ambiente, começa a queimar o ar, entendeu? Então esse não é o primeiro caso. Há muitos anos acontece esse tipo de situação e acontece a morte pela asfixia, né? Talvez nem seja um vazamento de gás, porque gás, matar ele é difícil porque ele tem um cheiro muito forte, né? Já para evitar o acidente. O GLP, na verdade, ele não tem cheiro. Ele é inodoro, ele não tem cheiro, mas aquele cheiro que você escuta é um outro gás que eles colocam justamente para detectar um vazamento. Né? Agora, chegar a intoxicar e matar o gás, não. E me parece aqui, o meu palpite é que foi asfixia pelo CO2, pelo gás queimado. Aqui em Curitiba acontece uma situação também, que já muitas pessoas estão sendo alertadas, que a pessoa quer fazer um aquecimento do banheiro e coloca umas certas latinhas. Olha, criançada, faz de conta que não está escutando o tio falar isso aí. Umas latinhas de álcool para dar aquela esquentada no banheiro para tomar o banho.
Só que tem gente que deixa aquilo ali ligado, vai tomar o banho e a pessoa não percebe. Quando o ar vai queimando e tudo mais, a pessoa desacorda. Exato. Ela não percebe, falta o ar, daqui a pouco ela desmaia. E se continua queimando o ar, ela vai se esvaindo e morre desse jeito. Já aconteceu aqui em Curitiba essa situação, porque a cidade é muito frio, gelado. Entendeu? Então, gente, vamos tomar esses cuidados aí, ok? Por favor, vamos para a próxima coluna do programa, doutor Vitor. Vamos lá. Direito imobiliário, agora vai nos falar a doutora Débora de Castro da Rocha, né? Direito imobiliário. Doutora Débora, por gentileza. Olá, eu sou a Débora de Castro da Rocha e hoje nós voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico para tratarmos de aspectos relativos ao planejamento sucessório. Quando nós tratamos de planejamento sucessório, e daí porque a importância de nós trazermos essa temática aqui para a nossa coluna, logo nós vamos pensar no patrimônio daquela família, no patrimônio daquele que vai suceder, que vai ter então algo a partilhar no futuro, assim que acontecer então aí a abertura dessa sucessão. Só que quando acontece essa sucessão, via de regra, a escolha que se tem, eventualmente aí até a mais comum que se tem é o inventário, deixar que a sucessão, a partilha ocorram através do inventário. No entanto, o inventário, como se sabe, ele é um meio muito custoso de se fazer essa sucessão, de se permitir que isso aconteça, porque você vai envolver aí a questão tributária, que na verdade é bastante relevante, né? Tem os impostos, especialmente aí quando você fala de sucessão por inventário aí, o ITCMD, você vai ter custas de cartório, você vai ter, enfim, a escritura e mais do que isso, questões que vão envolver o emocional das pessoas envolvidas. Se o inventário for extrajudicial, ainda é muito mais rápido, muito mais célere, quer dizer que você não vai ter aí questões aí litigiosas para serem resolvidas, porque todos estão de acordo, não existe menor. Mas, contrariamente, por exemplo, se você já tem um litígio, é porque significa que alguém vai se insurgir em face daquela partilha, da forma como ela vai acontecer. Coisa que não ocorre, por exemplo, se você fizer um planejamento sucessório que envolva a holding familiar. Porque no planejamento sucessório nós temos o testamento, nós temos a doação e nós temos a holding familiar. Na holding familiar, por exemplo, que é o caso aqui que nós trazemos hoje como hipótese muito interessante para o caso, o patriarca daquela família vai acabar integralizando, então, aqueles bens naquela sociedade, ou seja, naquela holding, a fim de que, posteriormente, então, aqueles cotistas possam ali, no falecimento, ou seja, naquela sucessão, herdar aquelas cotas. Só que nesse momento, quando você fala de cotas, você vai destinar as cotas justamente em atenção àquele trabalho realizado pelo herdeiro. Você não vai se restringir, por exemplo, àquilo que disciplina a lei, como é o caso do inventário. O inventário, cada um vai ter a sua cota à parte, que é inclusive aquela estabelecida na lei, e você não vai poder alterar, independentemente do trabalho realizado, do cuidado com os pais, enfim, da gestão eventual ali de algum patrimônio no auxílio dos pais, não pode ser suscitada qualquer questão nesse sentido. Mas quando você fala de uma holding familiar, por exemplo, isso é possível, sem contar que as questões tributárias também são extremamente relevantes aqui, ou seja, eu tenho muitas vantagens, porque, claro, eu vou pensar numa empresa, na formação de uma holding, que inclusive não é instituto novo no Brasil, já vem desde a década de 70, né? E hoje, claro, muito mais fortemente empregada nessa questão aí do planejamento sucessório, para evitar essa polêmica que acontece normalmente aí quando há sucessão hereditária através do falecimento aí do decujus. Então,
esse patriarca ele integraliza, ele fica como administrador dessa empresa, dessa holding, e ao mesmo tempo ele vai ficar como usufrutuário, ou seja, vai exercer ali suas prerrogativas, seus direitos, né? E os filhos, aqueles herdeiros, vão acabar então sucedendo de qualquer maneira ali com aquelas cotas a partir do momento que esse de cujus vier a faltar. Já tem a titularidade então desse direito que vai sendo assegurado ali naquela transferência que acontece no momento então dessa instituição, dessa holding familiar. É muito importante porque você abrevia muito o caminho e, mais do que isso, você impede com que um litígio se prolongue por anos, porque nós não raramente vemos casos em que os inventários se prolongam por 10, 12, 15, até mesmo 20 anos, né? Porque você tem todo o trâmite do inventário, toda aquela oposição, aquela briga, né? Aquela insurgência. Depois de encerrado o inventário, você ainda tem que fazer a divisão, tem o formal de partilha, depois tem a divisão do patrimônio efetivamente. Muitos herdeiros acabam até mesmo sendo contra a venda, né? Sempre opõem ali algum obstáculo, algum empecilho que dificultam com que aquele patrimônio seja efetivamente então comercializado, a fim de que cada um receba pecuniariamente falando aquilo que lhe foi destinado. Então, quando você pensa ou faz a comparação entre o instituto jurídico ali do inventário e da holding, claro que a holding, num caso como esses, por exemplo, acaba sendo muito mais interessante, especialmente quando você fala de muito patrimônio envolvido, porque você vai criar essa figura, essa personalidade independente e não vai abrir margem para nenhum tipo de problema no futuro, para nenhum questionamento, diferentemente já da doação e diferentemente também do que pode vir a acontecer, por exemplo, num testamento, né, que também são formas de planejamento sucessório. Mas claro que testamento e doação, dependendo da situação em que ocorrer, pode abrir margem, sim, a discussões no futuro, possíveis arguições quanto a nulidades, por exemplo, né? Então, quando a gente fala aqui, especialmente nesse caso, porque totalmente coerente e também aplicável aqui quando a gente fala de direito imobiliário e urbanístico, vale a pena trazer para vocês então esses esclarecimentos acerca então da holding familiar, a fim de que na hora de se optar ou de se pensar e refletir sobre o assunto, que nem sempre é muito fácil pensar nessa sucessão, mas que possa então haver essa reflexão acerca desse importante instituto jurídico que vem a somar e a trazer consequências muito positivas para essa família. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, mais uma vez me despeço na certeza de que pude aproximá-los um pouquinho mais do direito imobiliário e também do urbanístico. Um grande abraço e até a próxima semana. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no ar, direto de Rio das Cobras. Estamos com um novo quadro no nosso programa, fatos curiosos e engraçados da advocacia. Então você, advogada e advogado, passe para nós o seu fato curioso, engraçado, grave um vídeo de até 1 minuto contando essa história para nós. É claro, preservando as partes, né? É questão de ética, não é verdade? Ou se não, faça um texto. Esse texto será lido aqui no nosso programa. Mande tudo pelo nosso WhatsApp 41 99658 6981. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555.
Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso noturno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. Olá, tudo bem? Se você quer ser um avaliador ou perito imobiliário, eu tenho 3 dicas para você agora. Primeiro, você tem que ser corretor de imóveis, ter o curso de técnico em transações imobiliárias e o seu CRESSE ativo. Segundo, você tem que gostar de cálculo, estatística, matemática. E terceiro, você precisa estar credenciado e cadastrado no CAJU, Cadastro de Auxiliares da Justiça dos Tribunais de Justiça de cada estado do Brasil ou no estado onde você vai trabalhar. E também inscrito no CNAI, Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Quer saber mais? Me chama aqui no WhatsApp e vamos conversar.